Fala aí, galera, sempre com a permissão de Deus, de Nossa Senhora Aparecida e de Santa Sara Calim, estamos chegando com o Placar Transamérica nesta segunda-feira. Para você, muito boa noite, seja muito bem-vindo à TV Transamérica, canal 59 UHF, pode acompanhar também pela nossa fanpage transamerica.tv.br/Placar Transamérica ou pela live do Facebook. Segunda-feira, muita coisa a ser falado, muita coisa a ser tratado. Começamos destacando o Paraná Clube, que no sábado à noite acabou vencendo a equipe do Londrina no finalzinho pelo placar de 2-1 e está no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Destaque também no Brasileirão da Série A para o Atlético, que venceu o Fluminense em casa pelo placar de 3-1. Curitiba joga daqui a pouquinho lá no Allianz Parque em São Paulo, enfrentando a equipe do Palmeiras. Muita polêmica no jogo envolvendo Corinthians e Vasco. E olha só, o Vasco reclamando muito. Gol de mão, Jô meteu a mão na bola, fez o gol e a arbitragem deu. E aí, segue o campeonato. Corinthians é líder com 53 pontos, o Grêmio vem em segundo com 43, que acabou perdendo também para a equipe da Chapecoense pelo placar de 1-0. Outros resultados nós vamos conferir no decorrer da programação aqui do Placar Transamérica. Seu Nelson Santos é o nosso comentarista convidado de hoje, terno, gravata, muito bem parlamentado, enfim. É isso aí, né? É o peso da idade, o peso da experiência, cada vez mais ele vem no requinte. Fala aí, senhor Nelson, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, Moura, boa noite, minha gente do Placar Transamérica. Mas nós temos que, afinal de contas, o quê? Aparência é tudo, né, meu filho? Esse é o grande problema. Olha, um futebol, um final de semana que, para concretizar-se 100% para o futebol paranaense, precisamos só de daqui a pouco uma vitória do Curitiba. E eu creio, volto a falar mais uma vez, que este ano, que ano que vem, nós teremos as 4 equipes na primeira divisão: Londrina, Paraná, Curitiba e Atlético. É isso aí. Nós começamos com o Curitiba, começamos com o Daniel Valdrigues retornando de férias e trazendo as informações do Curitiba, que enfrenta a equipe do Palmeiras, um Curitiba que vem diferente, um Curitiba que vem com novidades aí, porque o Curitiba precisa da vitória. O empate até que está de bom tamanho, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Antes, Daniel Valdrigues, boa noite, seja bem-vindo, Daniel. Muito bem, um forte abraço para o amigo que acompanha o Placar Transamérica. Nós estamos chegando para falar a respeito do Coritiba. Retornando aí de uma semana de descanso, voltamos para falar a respeito do Verdão Coxa Branca, que entra em campo hoje diante do Palmeiras, daqui a pouquinho às 8 horas da noite, em uma situação bastante delicada dentro do Campeonato Brasileiro. Está na zona do rebaixamento, é o 18º colocado. Com a vitória ontem do São Paulo, a situação do Coritiba se complicou. O técnico Marcelo Oliveira tem bastante problemas para esta partida. O Coritiba não vai contar com o futebol de Kleber, que está machucado e suspenso pelo STJD. Léo, o William Matheus e o Werner estão suspensos, além do atacante Alexandro, que é impedido de jogar por uma questão contratual. O time alviverde realizou no domingo pela manhã no CT da Graciosa o último trabalho antes da viagem para a capital paulista e, claro, o time ainda não está confirmado de forma oficial, mas deve entrar em campo com o Wilson no gol, o Dodô na lateral da direita, o Alisson Maia e Kleber Reis ou Márcio no sistema defensivo e o Thiago Carleto fazendo a ala, o lateral pelo lado esquerdo. O meio-campo terá o retorno de João Paulo ao lado de Alan Santos, com Matheus Galdesani e Rafael Longini. O ataque de Henrique Almeida e Rildo. É o Curitiba buscando aí a recuperação dentro do Campeonato Brasileiro. Foram aí jogadores convocados para esta partida, jogadores que estão se destacando também no sub-20 do Verdão Coxa Branca. Os goleiros convocados são William Menezes e Wilson, os defensores Kleber Reis, Dodô, Léo Andrade, Márcio, Rodrigo Ramos e o Alisson Maia, os meio-campistas Alan Santos, Anderson, João Paulo, Jonas, Matheus Galdesani, Rafael Longini, Thiago Real e Thiago Carleto, e os atacantes Filigrana, Jetterson, Henrique Almeida, Iago Dias, Neto Berola e Rildo. Davidson Fernando Freitas da Silva, árbitro FIFA, apita a partida com a assistência de Elcio Araújo Neves e José Ricardo Guimarães Coimbra. Todos são do Pará. É o Verdão Coxa Branca buscando reabilitação dentro do Campeonato Brasileiro. São essas as informações do Coritiba aqui no Placar Transamérica. Legal, obrigado, Daniel Valdrigues. Portanto, as informações: Curitiba entra em campo
daqui a pouquinho contra a equipe do Palmeiras, jogo complicado, jogo difícil. Claro que a torcida acredita num bom resultado, tenta acreditar, tenta trabalhar esse ânimo, mas está complicada a situação do Curitiba, hein, senhor Nelson? Não tenha dúvida nenhuma, Moura, minha gente, porque afinal de contas o Curitiba, além de tudo, cheio de desfalques, né? Desfalques de jogadores importantes. É claro que você tem um elenco, você tem que acreditar no seu elenco. Afinal de contas, há uma composição e a gente sempre fala, tem clubes que tem 18 titulares, então são os 11 mais 7 do banco. E realmente isso acontece também, muitas das vezes, com o equilíbrio que você tem. Não tem a estrela, mas você tem realmente alguns jogadores que se equiparam, que se nivelam e podem entrar em campo e resolver a situação. Curitiba é um desses times. Não tenha dúvida que o Palmeiras joga em casa e o Palmeiras é favorito por uma melhor colocação. Mas também não tenham dúvida nenhuma que o Curitiba não é um time morto e é um time que precisa urgente de uma vitória para de vez por todas se livrar lá da zona perigosa do rebaixamento. É por isso que o torcedor até trabalha a ideia, a hipótese de um empate fora de casa, né? A vitória a gente sabe que é muito difícil, não impossível. O futebol ele acaba muitas vezes surpreendendo, depende muito do ânimo, do estado de espírito, da vontade, enfim, tanto dos jogadores do Palmeiras, do elenco do Palmeiras, como do elenco também do Curitiba. Então, tudo se decide, nós sabemos, acaba sendo a fórmula, né, de sempre que se decide durante os 90 minutos. Vamos ver o que o Curitiba vai conseguir. Perdeu pontos importantes em casa até o exato momento, né? Isso é notório, não deveria ter perdido tais pontos. Exato. Perdeu jogos importantes dentro de casa. Agora, quando você está numa situação complicada, o 18º colocado no Campeonato Brasileiro da Série A, você buscar a recuperação fora de casa e diante da equipe do Palmeiras, né, que é uma das grandes equipes, temos aqui todas grandes equipes no futebol brasileiro, o Palmeiras é o 5º colocado, tá? E o Curitiba é o 18º colocado. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que vai depender. Até agora, né, escreveram a história na classificação do Campeonato Brasileiro. O jogo de hoje é algo à parte. Vai depender do que vai acontecer durante os 90 minutos. E depende muito do empenho de cada equipe. E tem um detalhe, Moura, vamos lembrar assim o pessoal para ter a esperança realmente que o Curitiba possa vir com a vitória. Quer um exemplo? A equipe do Avaí estava na zona do rebaixamento. Pegou o Grêmio, o bicho-papão do campeonato, lá em Porto Alegre, ganhou o jogo, 2-0. Pegou o Botafogo, no Rio de Janeiro, lá em cima também na classificação, ganhou de 2-0 lá. E hoje você vê o Avaí fora da zona do rebaixamento. Compare o elenco, você vai ver que o Curitiba tem um elenco bem superior do Avaí. Por que o Curitiba não pode, afinal de contas, também surpreender um Palmeiras, não pode surpreender uma equipe de Botafogo, de Grêmio, de Corinthians, o que for fora de casa? Não, isso pode, né? Eu até entendo que o torcedor ele tem a esperança. Vamos ver se os jogadores estão com essa vontade também acima de tudo, não é isso? Não tem dúvida nenhuma que dentro de campo a superação, às vezes, é bem melhor do que a qualidade. Exatamente. Bom, na sequência tem aí para você a ficha técnica desse jogo envolvendo Palmeiras e Curitiba em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir. Palmeiras e Coritiba entram em campo nesta segunda-feira, dia 18 de setembro de 2017, às 20 horas, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. O árbitro principal é Delson Fernando Freitas da Silva. Ele será assistenciado por Elcio Araújo Neves e José Ricardo Guimarães Coimbra, todos do Pará. Legal. Bom, vamos acompanhar também o técnico Marcelo Oliveira, ele que traz a responsabilidade, ele que substituiu o Pachequinho que não estava mais no agrado da torcida, não estava mais no agrado da diretoria. Marcelo Oliveira chegou, mas pouco aconteceu até agora com relação à chamada recuperação da equipe do Curitiba. Marcelo Oliveira fala no Placar Transamérica. Equilíbrio, né? Equilíbrio, muita concentração, muita marcação. O time do Palmeiras é um time extremamente técnico, rápido, muito bem treinado e a gente precisa marcá-los bem e usar a nossa força também.
Como no último jogo, a ideia é você ter jogadores técnicos jogando, né, de boa qualidade técnica, mas que participem bastante da marcação. Se tivermos essa consciência da marcação coletiva, as coisas aumentam muito as nossas possibilidades de vitória. A gente está muito satisfeito com o dia a dia de trabalho, com o empenho dos jogadores, com o comprometimento, a alegria de trabalhar, e frustrado com os resultados. A produção também ela está um pouco irregular. Nós deixamos agora no segundo turno de ganhar pontos preciosos, né? O último jogo, já aos 37 do segundo tempo, ganhando o jogo do Vitória, por várias situações que aconteceram naquele jogo, de possibilidades que nós desperdiçamos. E essa frustração ela vai ser eliminada através só do trabalho, da concentração e de uma confiança maior. O fato de estar perdendo jogadores a cada jogo, né, ou seja, por suspensão ou contusão, atrapalha um pouco, mas a consciência e a confiança é muito grande de encaixar 1 ou 2 vitórias aí e modificar esse quadro. Legal. O senhor Nelson, deu para notar que o Marcelo Oliveira começou falando de marcação. Sim. É uma grande equipe o Palmeiras, é o óbvio na realidade, né? Não estou criticando ele aqui, não é isso. Ele começou dizendo que da possibilidade, né, do Curitiba de marcar, enfim, aquela coisa toda, e tentar usar a força. Então, parte-se do princípio que o elenco já vai predisposto a entrar em campo respeitando a equipe do Palmeiras, que é normal e natural, e, se surgir uma oportunidade, partir buscar um contra-ataque. Se o Curitiba jogar aberto, ele pode até ser surpreendido. Né? Isso é bem verdade. Ninguém vai se expor jogando fora de casa com uma equipe da qualidade que tem a equipe do Palmeiras. Agora, tem um detalhe também, né? Não quer dizer que ele entra com a força da marcação, que ele vai ficar o jogo marcando, não. A força da marcação dá, inclusive, espaços, muitas das vezes, para que você chegue à frente, né? Porque aquela força da marcação, quando o cara está muito marcado, ele começa a criar ansiedade. E a força da marcação também exige o quê? Exige força física, e o Curitiba tem demonstrado que tem fisicamente um preparo muito bom. Legal. Seguindo o placar Transamérica nesta segunda-feira, vamos falar agora do Atlético, que ontem jogou em casa, diante da torcida, e fez bonito. Venceu a equipe do Fluminense pelo placar de 3-1. O Clube Atlético Paranaense, que vem numa luta aí na classificação, o Atlético é o 8º colocado com 34 pontos. Bom, senhores, antes do boletim, nós podemos dizer que a campanha do Atlético tem sido ali uma campanha, ele não está na zona intermediária, ele está bem próximo, né, da questão aí do grupo da Libertadores da América, e a vitória de ontem, já adiantando, foi uma vitória super importante, principalmente porque saiu perdendo. Né? Sim, não tem dúvida nenhuma, e inclusive perdendo no momento em que ele era bem superior e que tinha perdido várias chances no jogo, né, e conseguiu, na realidade, saiu de campo com uma derrota injusta, né? Mas depois, no segundo tempo, voltou novamente jogando. Quer dizer, a equipe do Fluminense foi para frente. A equipe do Fluminense, no segundo tempo, demonstrou estar mais perto do segundo gol do que o Atlético do gol de empate. E o Atlético, com qualidade criada pelas substituições que o seu treinador procedeu na equipe, cresceu na qualidade técnica e na qualidade de finalização. O Atlético, então, surpreendeu a equipe tricolor do Rio de Janeiro, virou o placar e até sobrou, fazendo 3-1. Mas não foi um resultado injusto, não. Foi um resultado que o Atlético soube, não é problema de administrar, soube virar com as substituições que o seu treinador procedeu na equipe na segunda etapa. Legal, não perdemos os seus comentários, pode ficar tranquilo. Que antes, deixa eu encerrar minha pauta aqui com relação ao jogo do Curitiba e Palmeiras, que é o jogo que começa às 8 da noite, então nós temos mais tempo para falar do Atlético daqui a pouquinho. A Pamela Azevedo, dá preferência para as mulheres, né? A Pamela Esterbach vem chegando, eu brinquei com a Fran esses dias, da Fran Azevedo e da Pamela Esterbach, né, fazendo a mistura das duas, porque quando uma não pode, a outra acaba ali cobrindo a saída, questão de horários, enfim, aquela coisa toda, escala de trabalho. Então nós temos a Fran Azevedo e a Pamela Esterbach, mas é a Pamela Esterbach que vem chegando
com as informações da equipe do Palmeiras, adversário do Curitiba. Fala aí, Pamela, boa noite. Boa noite, pessoal. E aí? Tudo certinho? Bom, hoje venho aqui com as informações do Palmeiras, o adversário do Curitiba, dentro de alguns instantes lá no Pacaembu, em São Paulo. Palmeiras que só precisa vencer para se aproximar entre os primeiros. E durante a semana aí o técnico Cuca não confirmou a escalação, mas o certo é que a equipe entrará em campo pelo menos aí com 2 mudanças. Na zaga, Juninho é o favorito para assumir a vaga de Luan. Luan que está fora após cumprir suspensão automática aí. Bom, o Juninho, lembrando, é ex-zagueiro do Coritiba. O Juninho vai formar a dupla com Edu Dracena. Já no ataque, o capitão Dudu está à disposição e também deve começar entre os titulares depois de mais de um mês, ocupando a vaga aí deixada por William. Durante a semana, o treinador testou várias táticas para entrar em campo com uma formação mais ofensiva e provavelmente aí teremos Keno e Roger Guedes no lugar de Guerra. Portanto, um time palmeirense a entrar em campo deverá ter Fernando Praz no gol, Edu Dracena e Juninho formando a dupla de zaga, Mike e Egídio nas 2 laterais, Jean e Tietê formando o meio de campo ali com Moisés e Alejandro Guerra, Keno ou Roger Guedes, Dudu mais à frente e Davidson como o único atacante. Pessoal, estas foram as informações do Palmeiras de hoje. Amanhã eu retorno com mais informações dos nossos rivais. Pamela Scherbach para o Placar Transamérica. Valeu, Scherbach. Tá importante as informações do Palmeiras. O Palmeiras é o 5º colocado com 37 pontos. Tem um aproveitamento aí de 53,6%. É o aproveitamento da equipe do Palmeiras, brigando para entrar ali entre os 4 melhores colocados, tentando alcançar também a equipe do Flamengo, do Santos e do Grêmio. Na sequência, agora sim, vamos ao boletim do Clube Atlético Paranaense. O Atlético que venceu, repito, a equipe do Fluminense em casa, saiu perdendo pelo placar de 1-0. Conforme o seu Nelson Santos, nosso comentarista, falou, teve forças, teve condições de reagir, encarar o Fluminense de frente e conseguir esta vitória importante. É mais ou menos por aí. É isso, Duda? Boa noite, seja bem-vindo. Uma boa noite para você, para os nossos comentaristas e também para os telespectadores que estão conosco curtindo o Placar Transamérica desta segunda-feira. No Atlético Paranaense, o técnico Fabiano Soares comemora mais uma vitória no comando técnico da equipe rubro-negra. Ontem, 3-1 de virada, jogando na arena contra o Fluminense. O time rubro-negro conseguiu os 3 pontos, uma vitória importante, com gols do Felipe Gedós, Ribamar e também do Jonathan. O Atlético jogou e venceu com futebol de Everton, Jonathan, Wanderson, Thiago Heleno e a presença, claro, do Fabrício na esquerda. O meio-campo com Pavés, Lúcio Gonzalez, depois Matheus Rosseto, Felipe Gedós, depois Sid Clay, Pablo, depois Matheus Anjos, Nicão e Ribamar, time utilizado pelo técnico Fabiano Soares na vitória importante ontem na Arena. O Atlético se mantém naquela fase intermediária da tabela, próximo aí à área de grupo da próxima Conmebol Libertadores Bridgestone. Próximo compromisso é contra o Santos, jogando no sábado às 9 da noite lá em São Paulo. O técnico Fabiano Soares deu folga para os seus comandados na manhã de hoje no CT Alfredo Gotardi. A retomada das atividades apenas amanhã, onde o Fabiano comanda aí o primeiro treinamento da semana, visando a montagem da equipe do Furacão para o compromisso contra o Santos. Meia Guilherme, que cumpriu a suspensão automática, pode retornar à equipe rubro-negra. Já já a gente retorna aqui no Placar Transamérica, atualizando as informações do Clube Atlético Paranaense. Mas por hora eu retorno com você aí nos estúdios do Placar Transamérica. Legal, obrigado, Duda. O seu Nelson já adiantou os comentários, seu Nelson. O senhor vai continuar aí tranquilinho, dá aquela respirada, fica tranquilo. O senhor volta daqui a pouquinho, porque o Fabiano Soares, técnico do Atlético, está pedindo passagem. E ele vem falando, vem analisando a vitória importante diante da torcida, mais 3 pontos do Atlético nessa luta no Campeonato Brasileiro. Entrevista coletiva com o Fabiano Soares. Sim, eu acho que o Atlético jogou um grande jogo. Vem jogando bem, infelizmente a bola não está entrando. Na primeira parte jogamos impressionante, criamos e não marcamos. E sempre o contrário, em meia ocasião, consegue fazer o gol, mas a equipe continuou jogando simples, compactada e fomos melhorando, conseguimos
o empate, viramos e estamos contentes. E parabéns também para a torcida que jogou com a gente e nos animou, nos empurrou a vitória. Definiu, aquela coisa, né? Mais ou menos por aí, de jogo a jogo, tentamos, a bola não entrou, agora conseguimos e a bola entrou. Né? E agora exatamente. Então, já resumindo aí a entrevista do técnico Fabiano Soares, o Ribamar, jogador da equipe do Atlético, jovem atleta da equipe do Atlético, foi quem marcou um dos gols da vitória de 3-1. Ele também foi para a coletiva ontem, após a partida diante da equipe do Fluminense. Primeiramente é importante vencer e eu fico muito feliz de ter feito o gol e ter ajudado a equipe. Agora, dar sequência para se manter lá em cima. A gente tem feito boas partidas, mas só que a bola não tem entrado. Mas só que hoje, no primeiro tempo até que foi um pouco complicado, mas só que no segundo tempo as coisas começaram a andar e pudemos sair vencedor da partida. O importante sempre é vencer, né? Mas só que o atacante vive de gol. E hoje pude ajudar a equipe com gol e sair vencedor da partida. É um jogador que vem ajudando, né? Ele chegou agora no Atlético, vem ajudando. Tomara que dê certo, é novo, teve problemas particulares, né? Perdeu a sua mãe, que foi a grande incentivadora da carreira dele. Claro, quando você perde alguém, você sente, isso é normal, tem que haver o respeito. Isso sim, é algo que às vezes pode... de certa forma, eu vou usar a palavra atrapalhar, tá? Mas isso pode, às vezes, influenciar no jogador naquele momento, tá? Porque ele está vivendo uma situação extra-campo. É diferente do cara que vai para a balada, do cara que faz isso, é totalmente diferente. Então, ele está vivendo uma situação que é uma situação realmente de perda de alguém. Mas é um jogador que pode, eu acredito, que pode evoluir muito no Atlético. Eu estou achando, inclusive, viu, Moura, ontem, inclusive, eu comentava isso, porque ele evoluiu, sim. Ele está evoluindo. Agora, ele evoluiu no segundo tempo. Em que sentido? Porque ele começou a ter realmente alguém que se aproximasse e preparasse a jogada com ele desde trás. Porque no primeiro tempo, o Ribamar, ele estava perdendo o tempo da bola. Como assim? Em 6 bolas que lançaram para ele estava impedido em 7. Entendeu bem, sim, né? Toda hora ele se adiantava e ficava... Mas aquela vontade, né, de querer aparecer, de fazer o gol, de ser o homem, né, de referência, de área ali. Exatamente isso, porque jogavam para frente, tudo para cima dele. Mas, não, inclusive, quem fazia os lançamentos não via a condição que ele estava, que ele já estava impedido. E assim mesmo lançava. Isso aí causou o quê? Causa até no torcedor que não observa esse aspecto, que o jogador não está sabendo se posicionar, quando não é isso. No segundo tempo, houve uma correção com as substituições, com o Rosseto entrando, o G2 jogando melhor cada jogo que passa, né? E aí o Theo Matheus dos Anjos, né, deu uma evolução melhor ofensivamente para o Atlético, que trataram a bola com mais carinho, né, como se diz, com mais precisão, e trabalharam junto com o Ribamar, que aí teve a chance, inclusive, de fazer o gol. É isso aí. Bom, falamos do Curitiba, falamos do Atlético, vamos falar também do Paraná Clube, o tricolor da Vila. Paraná que no sábado à noite, o estádio lotado, uma festa bonita da sua torcida. Tive a oportunidade de transmitir esse jogo pela Transamérica Pop 100,3, venceu Londrina pelo placar de 2-1. A Franciele Azevedo, vem trazendo as informações do Paraná. Fala aí, Fran, boa noite, seja bem-vinda. Fala aí, galera do Placar Transamérica, mais uma vez um boletim um pouquinho diferente. Eu falo aqui da Vila Capanema. O Paraná Clube faz, né, amanhã desta segunda-feira o último treinamento aqui em Curitiba antes de viajar para enfrentar o Guarani no estádio Brinco de Ouro nesta terça-feira às 9h30 da noite pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o treinador Matheus Costa não poderá contar com o volante Gabriel Dias, que recebeu o terceiro cartão amarelo e por isso desfalca a equipe, tem que cumprir suspensão. Dessa maneira, o Vinícius Quis deve ganhar mais uma chance aí no time titular tricolor. O Paraná Clube deve entrar em campo com Richard, Cristóvão, Eduardo Brock, Maidana e Igor. Ali a dupla de volantes formada por Leandro Vilela e Vinícius Quis. Aí mais à frente o Renatinho e o João Pedro pelo meio. E à frente ali na dupla de ataque o Feijão e o Alemão formando aí a dupla de ataque, com possibilidade da entrada do Robson aí na vaga que é
do Vitor Feijão, o Robson, que já se recuperou, ele que sofreu uma lesão na partida, em umas partidas anteriores, ficou alguns jogos sem jogar na partida com o Flamengo, ele acabou sofrendo essa lesão, então agora retorna, a equipe já está disponível para voltar a ajudar o Tricolor. Tricolor, Paraná Clube, que venceu no último sábado o Londrina por 2-1, venceu aí com méritos a partida logo no finzinho para matar aí o coração do torcedor que veio aqui Vila Capanema, lotou a Vila Capanema, melhor público das últimas partidas nesta temporada. Então, o Paraná Clube que enfrenta um bom momento, passa por um bom momento e enfrenta o Guarani nesta terça-feira às 9h30 da noite. Lá atrás você consegue acompanhar os jogadores fazendo um aquecimento e se preparando para esse duelo desta terça-feira. Essas foram as informações do Paraná Clube aqui no Placar Transamérica. Legal, obrigado Franciele Azevedo, Fran, sensacional o material da Fran no período da manhã, acompanhando os treinamentos da equipe do Paraná Clube, que joga amanhã, tem compromisso, na sequência, enfrenta a equipe do Guarani. Seu Nelson, eu repito, eu transmiti esse jogo, um jogo bastante disputado, um jogo bastante estudado, Londrina é uma grande equipe também, vem fazendo grandes apresentações no Campeonato Brasileiro da Série B, buscando uma vaga também no Brasileirão da Série A, tá certo que perdeu alguns jogos importantes dentro de casa, fora de casa teve condições melhores de atuações e parecia que o jogo estava se encaminhando ali para o 1-1. Londrina saiu na frente com o Arthur, num contra-ataque na cara do goleiro Richard e o Vitor Feijão empatou ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, no finalzinho, portanto, o Renatinho decretou ali a vitória pelo placar de 2-1. Seu Nelson, foi um jogo disputado. E, acima de tudo, o que prevaleceu para o torcedor foi a vitória, a festa, a comemoração e Paraná aí é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro da Série B, está no G4 com 40 pontos. E tem um detalhe, ninguém esperava um jogo diferente do que aconteceu realmente, porque afinal de contas, Paraná e Londrina estão fazendo uma campanha muito boa, inclusive de recuperação de um início meio desastroso. Então vejam, o que se esperava desse jogo? Eu esperava um jogo de muito equilíbrio, como estava e como foi, mas que aí o Paraná, com uma jogada extraordinária, o menino fez um golaço, mas um golaço, gol para ser comemorado sempre, não só pela beleza do gol, mas acima de tudo pela importância do gol. 2-1, colocando o Paraná na zona de classificação para a primeira divisão e com um público maravilhoso. Gostei de ver a Vila Capanema lotada e oxalá possa ser doravante sempre assim, porque o clube está honrando e merecendo a assistência desse público extraordinário, torcedor paranista. Legal. Não sei se nós temos a entrevista do técnico da equipe, está certo aqui, né? Se me passaram aqui. Tem a coletiva aí do treinador da equipe do Paraná? Tem ou não tem? Esperando um ok lá dentro. Do Matheus? Tem ou não? Isso, então é essa coletiva mesmo aí, tá? Então vamos acompanhar, portanto, a coletiva do técnico da equipe do Paraná Clube. Então, esses 10 anos que a torcida vem lutando, né, para ver uma equipe competitiva dentro de campo, mostrando bem o que eles querem, né? Querem raça, querem vontade. E o que nos motiva é a Série A, chegar na Série A, né? Esse é o papel importante, a gente chegar na Série A, e eu creio que vai ficar marcado para todos aqui, até na nossa carreira profissionalmente, dá um salto muito alto. Eu que venho de uma equipe pequena, né, do J. Malucelli, e para mim essa sequência e poder mostrar isso tudo que acreditaram em mim, está sendo muito importante. É isso que nos motiva. Legal, esse é o Cristóvão, na realidade, peço desculpas, falha minha, não foi falha nossa não, o senhor Nelson não tem nada a ver com isso, né? Tá certo que falou um monte de intervalo, se não é o treinador, deu para ver que não é o treinador, uma falha minha, peço desculpas. O Cristóvão, lateral direito, esteve bem na partida, atuou bem e vem ajudando, falando aí do seu progresso, da sua evolução, ele que jogava pelo J. Malucelli, agora defendendo as cores da equipe do Paraná Clube. Paraná montou um elenco que, de certa forma, agradou. Teve problemas, nós vamos falar sobre isso, Nelson, no último bloco. Quero que o senhor guarde aí na sua mente, sou um cara que não esquece nada, apesar dos 80 anos, né? A memória tá boa, tá legal, tá tranquila, mas nós vamos voltar a falar do Paraná justamente pelos percalços que ele teve esse ano, mas mesmo assim, né, tá conseguindo e
quarto colocado dentro do Campeonato Brasileiro, tem que comemorar. O outro lado da partida foi o Londrina e a Débora Mussi vem falando do Tubarão do norte do estado do Paraná. Fala aí, Morena, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite e boa noite também para você que está ligado aqui no Placar Transamérica desta segunda-feira. Vamos falar agora do Londrina, que no último sábado enfrentou o Paraná Clube na Vila Capanema. Os times fizeram um primeiro tempo muito movimentado. O Paraná tinha posse de bola e rondava a área adversária. Já o Londrina apostava nos contra-ataques. Perante mais de 14 mil torcedores, foi o Tubarão quem abriu o placar aos 15 minutos iniciais com um chute rasteiro de Arthur. 10 minutos depois, os donos da casa responderam e Vitor Feijão deixou tudo igual na Vila Capanema. O jogo se encaminhava para um empate em 1-1 quando o meia Renatinho marcou um golaço aos 46 do segundo tempo e colocou o Paraná no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida marcou a estreia de Negueba, ex-Flamengo e Coritiba. O atacante disputou a primeira partida pelo Tubarão. Com a derrota, o Londrina caiu uma posição na tabela de classificação e agora ocupa a 10ª colocação com 33 pontos, 7 atrás do G4. Após a partida, a delegação londrinense retornou ao norte do estado e a programação reiniciou na manhã de hoje no CT da SM Sports. Serão 5 sessões até a partida com o Santa Cruz, que acontece às 9h30 da noite desta sexta-feira no Estádio do Café. E essas foram as informações do Londrina para o Placar Transamérica. Volto com você. Obrigado, Débora Mussi. As informações da equipe do Londrina, o Tubarão, que jogou legal, jogou bem, mas não conseguiu passar pela equipe do Paraná Clube. Vou falar para você da Servopa, um dos maiores consórcios existentes no Brasil, está à sua disposição aqui em Curitiba. Você pode entrar no site, pode dar um pulinho na Rockefeller, esquina com a Chile, pode fazer o seu contato através do telefone. Consórcio de imóvel, consórcio de carro, consórcio de moto. Consórcio Servopa sempre tem um plano legal para você, para sua família. O melhor investimento está no Consórcio Servopa. Consórcio Servopa, a vida pede. Não esqueça, entra no site, veja lá um plano que seja adequado ali ao seu planejamento salarial, ao seu planejamento de vida e você vai investir e investir bem em consórcio. Consórcio Servopa, a vida pede. Ou dá uma ligadinha aqui pro seu Nelson, né? O seu Nelson também atende o Consórcio Servopa lá, depois a gente vai divulgar no ar aí o telefone celular do seu Nelson, tá bom? Nós vamos a um rápido intervalo, na sequência voltamos. Tem mais para você no Placar Transamérica nessa segunda-feira. Tem os gols do final de semana. Vamos curtir juntos daqui a pouquinho. Legal, estamos de volta com o Placar Transamérica nesta segunda-feira, especial para você, especial porque as segundas-feiras é um pouco mais cedo, das 18h30 até as 19h30, terça, quarta, quinta e sexta, o programa começa às 19h, vai até às 20h. Aos sábados tem um reprise a partir das 14h e aos domingos um programa especial também com música, com muita energia da música, a partir das 8 da noite. Placar Transamérica, canal 59 HF, nossa fanpage transamerica.tv.br/Placar Transamérica ou pela live do Facebook. Senhor Nelson, quer acompanhar o que agora, senhor Nelson? Os gols agora? Vamos nessa? Vamos acompanhar os gols, claro, vamos? Né? Porque aí dá aquela emoção, sacode Exatamente. um pouco. Então vamos lá. Vamos juntos acompanhando os gols da rodada, os gols do Campeonato Brasileiro, Série A, Série B. A narração é da ucraniana Pamela Sterbach. O Atlético Paranaense venceu o Fluminense. Henrique Dourado abriu o marcador. Felipe Gedós cobrou falta com perfeição e deixou tudo igual. Ribamar ampliou e Jonathan definiu o placar. Final Atlético Paranaense 3, Fluminense 1. O Botafogo venceu o Santos. Rodrigo Lindoso deslocou Vanderlei e abriu o marcador. Luiz Ricardo cruzou para Guilherme, que de cabeça aumentou o placar. Final Botafogo 2, Santos 0. O Atlético Goianiense venceu a Ponte Preta por 3-1. Luiz Fernando aproveitou a cobrança de escanteio e livre, pegou de primeira para abrir o placar. A bola bateu em William Alves e entrou. Gol contra do zagueiro do Dragão. Walter cabeceou e virou. Walter lançou para Ronaldo, que finalizou o terceiro gol. Avaí e Atlético Mineiro empataram em 1-1. O Avaí saiu na frente com o chute colocado de Simeão. O Galo chegou ao empate com Otero de cabeça. O Flamengo venceu o Sport. Guerreiro abriu o placar aos 8 do primeiro tempo.
No último minuto da partida, Everton Ribeiro ampliou. Final Flamengo 2, Sport 0. O Corinthians venceu o Vasco, Marquinhos Gabriel avançou e cruzou para Jô completar para o gol usando o braço. Este foi o único gol da partida. O São Paulo venceu o Vitória, Éder Milton e Cueva marcaram os gols do tricolor. Trellis descontou para o Leão, final São Paulo 2, Vitória 1. O Cruzeiro venceu o Bahia, Léo cabeceou e marcou o único da partida. Pela Série B, o Paraná venceu Londrina, Carlos Henrique tocou e Arthur mandou na saída de Richard. Vitor Feijão pegou o rebote e deixou tudo igual. Aos 46, Renatinho acertou um belo chute e marcou o gol da vitória paranista. Final Paraná 2, Londrina 1. O Santa Cruz venceu o Goiás por 3-0. João Paulo cabeceou e anotou o primeiro da partida. Bruno Paulo fuzilou Marcelo Rangel e ampliou. E Bruno Paulo novamente fez jogada individual e fechou o placar. Ainda pela Série B, Ceará e América Mineiro empataram. Elton de cabeça marcou ainda no primeiro tempo para o Ceará. E Edno, em chute forte de fora da área na segunda etapa, deixou tudo igual. Final 1-1. O Vila Nova venceu o Luverdense. Alain Mineiro bateu colocado e marcou o primeiro. Rafael Ratão apareceu livre e empatou a partida. Mas Giovani aproveitou sobra e anotou o gol da virada. Final, Vila Nova 2, Luverdense 1. O Oeste venceu o Náutico. Robert marcou o único da partida. O Brasil de Pelotas venceu o CRB. Rafinha, e ele de novo, foi o autor dos únicos 2 gols da partida. O Paysandu venceu o ABC. Rodrigo Andrade e Marcão marcaram os gols da vitória do Paysandu. Final 2-0. O Internacional venceu o Figueirense. William Potker recebeu de Wendel e marcou de carrinho. Aos 8 do segundo tempo, D'Alessandro cobrou escanteio e Leandro Damião completou. Nico Lopes marcou o terceiro. Final, Internacional 3, Figueirense 0. Legal, muitos gols aí no Campeonato Brasileiro da Série A da Série B. Seu Nelson, algum gol que chamou a atenção, fora o gol do jogo? Para mim, o gol que chamou a atenção realmente pela composição, pela beleza, foi o gol do Paraná, o gol da vitória. Ah, sim. Gol do Ricardinho. Para mim, não tem do Ricardinho, do Renatinho, não tenho dúvida nenhuma que foi o gol mais bonito da rodada para mim. E tem outro detalhe, o gol de mão. Por que de mão? Porque quando foi o Maradona na Copa do Mundo, todo mundo, hermano de ouro, né? A mão de ouro, sim, né? Sim, do Maradona. Do Maradona. E agora estão reclamando do jogo. Aí não, e outro detalhe, eu não falo o árbitro, mas aquele auxiliar que fica na linha de fundo ali, do lado da trave, ele virou para o meio. Então, ou aquela bola já tinha entrado, ou não sei, porque ele não viu ali, ele mais estava perto. Ele não poderia ter dito, não, foi com a mão, porque aí eles se comunicam, eles têm comunicação. Teoricamente, a gente poderia dizer, vários ângulos, né, mostraram esse lance do jogo, foi assunto do Brasil inteiro, isso é normal e natural, né? Não foi a primeira vez que isso aconteceu e nem será a última. Esperava uma reação do Jô, naquele caso do Rodrigo Caio, quando houve a falta em cima do goleiro, onde o Rodrigo Caio chegou e avisou o árbitro que não foi o Jô que fez a falta, né, que foi ele, Rodrigo Caio, o zagueiro do próprio time, que acabou pegando o seu goleiro, porque senão o Jô seria expulso, né? Então foi uma questão de fair play, uma questão de decência, uma questão de lealdade. Não dá para esperar isso de todos, né? Se a gente for fazer o futebol como a gente imaginaria que poderia ser na vida, claro que aí o jogador, olha, eu coloquei a mão na bola, né? Eu cometi a falta, não precisaria nem reclamação, não precisa nem o árbitro apitar, o cara sabe quando ele dá um carrinho, quando ele é maldoso, então o futebol ele vive. É lamentável? Claro que é lamentável. Aconteceu com o Corinthians justamente em cima do Vasco da Gama, o Vasco da Gama que não tem moral nenhuma para reclamar, não o clube, não é isso que nós estamos falando, o clube todo respeito à instituição. Eu digo com relação até aos fatos que aconteceram lamentáveis lá com relação à violência, à morte de torcedores, enfim. E o Vasco acabou pegando apenas 6 jogos de suspensão, jogando fora do seu estádio. Então o futebol é assim, o futebol ele vive de erros, de acertos, de alegria, de tristeza, claro, de vitórias e derrotas, né? Não justifica. O erro foi da arbitragem? Sim. Quem comanda a arbitragem, quem comanda o jogo é a arbitragem.
árbitro, bandeiras, os assistentes que ficam na linha de fundo. Então, se não marcaram, vai fazer o quê? Agora, há muitos anos atrás, antes do tal do gol do Maradona, teve um Fla-Flu no Maracanã, que o ponta-direita, não me lembro o nome dele agora, do Fluminense, quando a bola foi lançada para ele, que ele correu na direção do zagueiro do Flamengo, ele pegou com a mão e fez assim, driblou o zagueiro, dando um toque na bola com a mão e fez o gol. E aí não foi gol de mão, mas foi preparação de mão. Foi. Então, quer dizer, não é de hoje que essas coisas acontecem. É verdade, a gente só lamenta, mas vai fazer o quê? Não muda, né? Infelizmente, não muda e depende da CBF, da Comissão de Arbitragem, de quem está dentro de campo também, para que tais mudanças aconteçam no futebol brasileiro e no futebol internacional. O destaque da nossa produção no programa de hoje é com relação à entrevista dos dois treinadores do jogo envolvendo o Flamengo, 2 Sport 0, o Sport também vem aí de derrota, e nós vamos acompanhar o Vanderlei Luxemburgo, que é técnico da equipe do Flamengo, e o Rueda, que é técnico da equipe do Sport, já foi treinador do Flamengo, e o Rueda, que é técnico da equipe do Flamengo. Vamos curtir juntos aqui no Placar Transamérica. Só o gol e também não teve assim aquela mais chance de fazer gol. No segundo tempo nós demos uma mexida, demos uma melhorada ali, começamos a crescer. E foi um segundo tempo totalmente diferente do primeiro tempo. As mudanças foram boas. Se você pegar o jogo, nós vamos 2 gols, mas você não vê o Magrão ter feito absolutamente nada no gol, né? Isso pertence ao futebol. Vocês acham o time do Flamengo ruim? Nós estamos falando do esporte, estamos esquecendo de falar do time do Flamengo, que é um time de extrema qualidade. Jogadores falaram que o Diego não podia jogar junto com o Everton, mostraram que podem jogar junto. A substituição que ele fez, você viu a substituição que ele fez? Os jogadores que ele colocou dentro do campo. Então, aí, de repente, você fica muito em cima do time que perdeu e esquece de olhar o time que ganhou. Peraí, o Flamengo é uma das melhores equipes do futebol brasileiro, a nível individual, é uma das melhores equipes do futebol brasileiro. Falta encaixar um pouquinho, o Rueda está chegando, está com pouco tempo de poder botar o trabalho em prática, tá certo? Mas tu olha para o banco do Flamengo, olha para a qualidade do Flamengo, então vocês ficam muito presos à coisa, com todo respeito com vocês, ao que perdeu, achando que faltou isso, faltou aquilo, esqueceu que você tem um adversário que tem muita qualidade para fazer. Se você pegar o primeiro gol do Flamengo, você vai ver o que é qualidade de jogar futebol, que nós estamos reclamando o tempo todo aqui no futebol brasileiro, é que é jogador que limpa a frente. O Everton limpou 1, 2 e 3. Quer dizer, então é qualidade individual do jogador. Nós estamos preocupados que o adversário, quem perdeu fez isso ou aquilo outro, esquecemos de enaltecer e valorizar quem ganhou. É uma análise também que nós estamos acostumados. Se fosse o lado inverso, se ele estivesse lá no Flamengo, ele iria falar da vitória, né? Claro. Ele jamais iria falar que o outro time é qualidade e tal. Só que ele agindo dessa forma, ele está colocando que realmente o time dele, a qualidade é bem abaixo. Não, enaltecendo realmente, se você analisar direitinho, a folha de pagamento do Flamengo, de salário do Flamengo, é dantesca. Então, aí você não pode, de maneira... Aquilo que o Flamengo recebe, o Corinthians recebe, para entrar, para disputar o Campeonato Brasileiro, é descomunal em relação aos outros clubes. Assim, mas isso sempre foi discutido, né? Isso é outra coisa que não vai mudar. Mas é o que eu estou dizendo. Mas você também não pode só achar, não, meu time jogou mal, o time jogou... Você tem que realmente entender que o outro time jogou melhor. Quando não acontece isso, quando o teu time joga bem, quando o teu time se supera e outro, por uma questão individual, por uma falha de alguém, ganha o jogo, aí é uma coisa. Reinaldo Rueda também fala aqui no Placar Transamérica, treinador do Flamengo, treinador vitorioso diante da equipe do Sport. Que é um momento importante para nós em vários fatores, o futbolístico, a recuperação na tabla, na posição. Bueno, y todo lo que estamos viviendo. Lo de Muralla muy gratificante porque viene trabajando muy bien y bueno, hoy tuvo la oportunidad de asumir esa responsabilidad y todo el equipo lo respaldó, tuvo buenas participaciones y bueno, creo que es positivo para nosotros, pero creo que lo de la torcida es determinante, o sea, la torcida... leal, fiel, con mucho cariño por el equipo, por Muralla, por acompañarnos y parabéns para toda la torcida y muy agradecido de parte nuestra.
y esperar que sigamos por este camino para a felicidad de todos. É o treinador do Flamengo, Rueda, e o Flamengo que é o quarto colocado com 38 pontos dentro do Campeonato Brasileiro até o exato momento. Mudando, falando um pouquinho do futebol internacional, árbitros sul-americanos estão treinando com vídeo a partir de agora. Isso é muito legal, é muito importante porque, no caso do jogo do Corinthians, o gol de mão do Jô, o próprio vídeo pode auxiliar. Vamos acompanhar. Cerca de 20 árbitros sul-americanos estão fazendo um curso de capacitação em Assunção, no Paraguai, para trabalhar com um assistente de vídeo, o VAR, que vai ser utilizado pela primeira vez em breve, nas semifinais da Copa Libertadores de 2017. Os juízes receberam informações teóricas na nova modalidade de assistência e supervisionaram algumas jogadas com 4 telas simultaneamente. Depois, em campos da Conmebol, eles vão treinar com equipes de uma liga local paraguaia. A empresa Prom TV do grupo audiovisual espanhol Mediapro é quem vai implementar a tecnologia, depois de ter vencido uma licitação. A Mediapro já administra esse serviço para a Liga Portuguesa. A implementação do VAR foi uma das promessas do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, quando assumiu o cargo em janeiro. Olha aí, ó. Seu Nelson, vai ajudar, vai ou não vai? Mas é claro. Mas, olha, se está havendo realmente uma constante reclamação do árbitro, antigamente era um árbitro e 2 bandeiras. Aí passaram a um árbitro, 2 bandeiras, o quarto árbitro e auxiliares nas linhas de fundo, né? Aí agora vamos para o ponto eletrônico também, né? Porque aí não há satisfação, não há mais aquele, não vai ter mais aquele, sim, acredito eu, aquele problema de que o cara estava na gaveta. Porque seria muita gente envolvida, embora... Não, daí não, né? Daí não tem como, né? Então, são árbitros também que vão estar acompanhando ali também no vídeo, vão estar acompanhando no vídeo, vão passar a informação via rádio para que a coisa possa acontecer da melhor forma possível. Vou falar para você da LM Telecom, uma das maiores empresas do sul do Brasil, que atua com rádios comunicadores profissionais. Venda, locação e manutenção de rádios comunicadores é com a LM Telecom, no 3024 1200. 3024 1200 é o número que está à sua disposição. Você liga, um funcionário da LM Telecom vai até a sua empresa, faz todo o planejamento, todo um projeto para a sua empresa ou para o seu evento. E você vai trabalhar com rádios comunicadores profissionais. LM Telecom no 3024 1200. 3024 1200 ou acesse o site da LM Telecom. Nós vamos a um rápido intervalo, na sequência voltamos a falar um pouquinho mais do Paraná, do Atlético e tem o gol também do Renatinho, homenagem aí ao torcedor paranista, o gol da vitória diante da equipe do Londrina. Segura aí, voltamos já já. Estamos de volta, terceiro e último bloco do Placar Transamérica e já de imediato chamando Eduardo Destre. Ele vem trazendo mais informações do Atlético, que venceu e agora já pensa também no próximo compromisso do Campeonato Brasileiro. Fala aí, Duda, vem nessa. Muito bem, a gente retorna aqui no Placar Transamérica desta segunda-feira, atualizando as informações do Furacão. O elenco principal que tem reapresentação na manhã desta terça-feira com um treinamento sendo comandado pelo técnico Fabiano Soares, visando a montagem da equipe do Furacão para o compromisso contra o Santos. Fabiano pode ter o retorno do meia Guilherme, que cumpriu suspensão automática e fica à disposição do treinador rubro-negro. Saindo um pouquinho fora das 4 linhas, sub-20 atleticano joga contra o Grêmio na próxima quarta-feira, jogo importante do Campeonato Brasileiro da categoria. O empate contra os gaúchos e o Atlético terá o seu passaporte carimbado para a semifinal do Campeonato Brasileiro da categoria. O técnico Thiago Nunes comandando a atividade hoje e amanhã, quando ele realiza o último apronto, visando a montagem do time rubro-negro para o compromisso contra o Grêmio. Quarta-feira, jogando à tarde na Arena da Baixada. Assim sendo, eu retorno com você aí nos estúdios do Placar Transamérica. Legal, obrigado, Duda. Seu Nelson, tratando e bem rapidinho um pouquinho mais do Atlético profissional, não o sub-20, né? A campanha do Atlético até agora é o 8º colocado, só recapitulando, com 34 pontos e está com um aproveitamento de 47,2. Teoricamente, se o Atlético conseguir trabalhar aí pontos fora de casa e garantir os pontos dentro de casa,
o Atlético continua numa luta legal, numa luta boa, porque o Botafogo é o 7º colocado com 37 pontos, mesma pontuação do Cruzeiro, mesma pontuação da equipe do Palmeiras, sendo ele o 5º colocado. É isso aí, não tenha dúvida nenhuma que o Atlético está numa pontuação, inclusive, se você fizer uma recapitulação do ano passado, quando o Atlético chegou em 5º lugar, né, esteve dentro do G6, o Atlético está equilibrado com a mesma pontuação do ano passado, nessa mesma condição, nesse mesmo momento do campeonato. É verdade. Bom, senhor Nelson, obrigado pela presença. Voltamos amanhã. Nós vamos encerrar o programa de hoje, prestando uma homenagem ao torcedor paranista na vitória do Paraná Clube diante da equipe do Londrina, pelo placar de 2-1. O gol foi do Renatinho no finalzinho, 46 minutos do segundo tempo. A narração da Rádio Transamérica de Curitiba, eu transmiti esse jogo no sábado à noite, portanto, a homenagem a você, torcedor. E dessa forma encerramos o placar Transamérica de hoje, voltando amanhã a partir das 7 da noite, programa especial com a presença das mulheres, a apresentação da Fran Azevedo. Bom final de noite, fiquem todos com Deus, até lá. Deu certo, Marília Brock girou, botou na frente, ajeitou para a perna direita, na trave, pro gol, entrou! Todo mundo buscava o cruzamento, buscou para a perna direita, meteu um petardo, a bola toca no travessão e entra, a bola troca no travessão e entra, Renatinho faz a festa do torcedor, na movimentação, faz a festa na Vila e explode em alegria o torcedor pela segunda vez.